Fala meus amigos gatões e lindonas, sou o Júnior, vim trazer para vocês a parte 2 do tutorial da mandrilhadora, beleza? Mandrilhadora? Deixa quieto isso aí. Se você não assistiu ainda a parte 1, que fala sobre o alinhamento, de como funciona essa parte inicial, eu vou deixar aqui o link para a parte 1 e essa parte é específica do funcionamento da máquina. Valdir e a Adriana vão explicar para vocês como é que é o funcionamento da máquina, os cuidados que a gente deve ter para começar a operar. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso conteúdo, ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para a parte 2. Só vamos, dali! O que a gente vai mostrar agora para vocês? A gente não vai colocar a mandrilhadora porque a gente não fixou esse moço aqui, né? Esse moço aqui está livre. Eu só vou mostrar para vocês como é que deve ser feito. Então a mandrilhadora ela é pesada. Dependendo da posição que você está, ela está muito para baixo, ela está muito para cima, é sempre interessante pegar essa máquina em duas pessoas. Por quê? Porque você vai ter que encaixar um diâmetro preciso em outro diâmetro preciso. Você tem que encaixar isso aqui, fazer um encaixe bem feito. Você fazer isso segurando uma máquina pesada num eixo que está parado, não é uma tarefa muito simples. Vai ter uns povo aí que levanta uns ferros meio poderosos, talvez consiga. Eu, com esses bracinhos minúsculos aqui, não dou conta de fazer isso não. Então você pega sempre em duas pessoas, ou se você tiver força física para manter os 45 kg e alinhar ela bem, você pode pegar em uma pessoa só. Aí é com o tamanho da força que você tem. O que é importante lembrar? Tá vendo esse encaixe aqui, ó? Esse encaixe aqui, ó, é o encaixe da mandrilhadora, da barra na mandrilhadora. Então aqui, ó, nós temos um parafuso de arraste e a intenção sua é que esse parafuso de arraste aqui, ó, ele se encaixe aqui dentro. Então você vai encaixar esse pino, essa ponta do eixo nesse furo, vai alinhar esse furo com o furo da mandrilhadora que está aqui, né? E aí você vai colocar o parafuso de arraste, porca e contraporca. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar do funcionamento do corpo principal da mandrilhadora, que é onde você tem controle de liga e desliga, controle da velocidade da rotação, controle do sentido da rotação. E aqui atrás, ó, você tem controle do sentido do avanço e controle da velocidade do avanço. Primeira coisa, sempre que você desligar a mandrilhadora, desligue a mandrilhadora com o botão de emergência acionado. Aperte o botão de emergência e mantenha ele acionado para evitar qualquer problema quando for religar a máquina. Então, qual é o primeiro movimento? Destravar o botão de emergência. No que você fez isso, vem aqui que você vai ver, essa luzinha de avanço vai acender. Então, vou acionar aqui, ó, o botão de emergência, ela apaga. Vou destravar o botão de emergência, ela acende. Está aceso, a máquina está ligada. O que a gente precisa entender aqui, ó? Esse controle, ele faz o controle do sentido de rotação da máquina. A posição de operador dessa máquina é aqui onde eu estou, né? Então você vai estar com a máquina montada, a sua peça obra aqui na sua frente, você está vendo o que está acontecendo, e aqui você tem pleno controle dos botões e dos comandos da máquina. Então você consegue bater a mão de emergência, você consegue diminuir o avanço, você consegue diminuir ou aumentar a rotação. Então você tem pleno controle da máquina. É por isso que a posição de operador é essa. Tudo bem? Considerando essa posição de operador, o sentido de giro anti-horário é esse sentido aqui, ó. Porque eu estou olhando para a máquina daqui de trás, então o meu relógio está aqui, esse é o sentido anti-horário.
E o sentido horário é esse sentido aqui, ó. Então eu estou olhando para a máquina, meu relógio está aqui, esse aqui é o sentido horário. É assim que esse botão está definido. Então, CW, sentido horário, CW, sentido anti-horário. Posição neutra, que é onde você sempre deve manter a sua mandrilhadora toda vez que não está utilizando ela. Posição zero, posição neutra. Você pode girar aqui o botão, ó, não vai acontecer nada, porque ela não vai ligar o motor. Como é que eu começo aqui a minha operação? Eu defino o sentido que eu vou trabalhar. Então eu vou trabalhar aqui, ó, no sentido horário. Botão para o sentido horário. E aí eu vou definir quantas rotações eu vou dar na máquina. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou girar o botão de rotação aumentando. Tá vendo que ela já está girando? Tirei do zero, ela começou a girar. Voltei para o zero, ela para. Então eu vou regulando a rotação de acordo com quanto mais eu giro nesse sentido, maior é a rotação que ela imprime. Até o máximo da máquina, que é, nesse caso, 125 RPM. Nossa, só 125 RPM? Então, essa é uma mandrilhadora de campo. Ela trabalha num ambiente aberto. Normalmente, a peça que eu vou estar usinando e a região onde eu vou estar usinando é uma região de solda, portanto, uma região endurecida. Não adianta eu ter muita RPM, porque eu vou gastar muita ferramenta. Então, ela está dimensionada para essa situação de restauração de um fluido, com solda, com corte interrompido, com dureza irregular. Por isso que ela tem 125 RPM máximo, ok? O ferramental que vai junto com ela também está adequado a essa rotação e a essa condição de usinagem. Então vamos dar sequência. Estou com o botão no sentido horário, girei, ajustei a rotação que eu quero, né? Então a máquina está com giro. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou ajustar o avanço. Sempre o avanço vai estar na posição zero, que é neutro. Se eu colocar o avanço para cima, ele vai avançar, ele vai nessa direção. Se eu colocar o avanço para baixo, ele vai recuar, ele vem nessa direção. Mas ele não está andando, Valdir. Ele não está andando porque você ainda não regulou a velocidade. Então, quando você começa a girar o botão de avanço aqui, ó, olha o eixo aqui, ó, o eixo roscado avançando, tá vendo ele girando? Então ele tá girando e a máquina, ela tá vindo, ó, vou aumentar aqui o avanço para ficar mais claro, ó, pus o avanço no máximo, você tá vendo que a máquina tá andando aqui, ó, na direção do operador, que é essa daqui de trás. Então esta é o recuo da máquina. Aí eu vou voltar o avanço para o zero, voltar o botão de interruptor para zero e depois para a posição de avançar, que é a posição 1, a posição de cima, e aí vou aumentar o avanço devagar novamente. Conforme eu aumento o avanço, você vai observar que o eixo começa a girar e a máquina começa a andar no sentido de avançar em direção à peça. Eu vou aumentar aqui bastante o avanço, no máximo, para a gente poder observar esse caminhar da máquina. Tudo bem? Se eu aumento a rotação da máquina, junto com a rotação da máquina, eu consigo controlar o avanço. Então, o que acontece quando eu aumento a rotação da máquina? Eu consigo diminuir a espessura do cavaco, porque eu tenho um avanço menor por rotação. Coisa importante, importantíssima, a máquina está girando, ela está ligada. Tu engata ré no teu carro, com ele a 60 km por hora para frente, engata? Não engata, né? Não faz isso, né? A máquina é igualzinho. Esse conjunto que está aqui na frente,
Ele é um câmbio. É um conjunto de engrenagens. O motor está aqui. Então o que você tem que fazer? Para a máquina no botão de rotação até 0 e ver que a máquina parou. Aí você vai, coloca ele na posição 0, que é neutra, coloca ele na posição invertido, que é a posição de sentido anti-horário, né? E agora você vai voltar aqui no botão de rotação e voltar a girar o botão de rotação para que a máquina gire no outro sentido. Não pode girar direto e colocar ela aqui. Por quê? Porque você vai dar uma pancada aqui, ó, na caixa de engrenagem, você pode quebrar dentes da engrenagem que está aqui, ó. Você está ouvindo esse barulhinho, ó, ouve. E esse barulhinho que você está ouvindo são as engrenagens trabalhando, tudo bem? Então não esqueça, rotação no 0, para daí girar o botão e mudar o botão de posição, tudo bem? Terminou de usar, botão de emergência, pode guardar a máquina. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente. Se você não viu a parte 1 ainda, vou deixar o link aqui também para você dar uma conferida. Fala da parte de alinhamento. Se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato, deixa nos comentários. Vai ser um prazer responder todo mundo. Então é isso, só vamos, dali!